parte 2 aí da nossa aula de hoje, tá? Aqui falando um pouquinho mais sobre a injúria provocada pela anticárcia gematalis, já entenda aqui o tamanho do nosso problema, tá? Uma coisa é você pegar uma folhinha como essa aqui, ó, e estimar aproximadamente qual foi a desfolha. Eu olhando aqui, assim, superficialmente, assim, bem, em torno aí de 40%, aproximadamente, tá? 40, 45% nessa folha. Mas e a planta inteira? Você tem que considerar o bacheiro também, não só o ponteiro da planta. Terço médio, inferior e superior. Olha essa aqui, ó. No terço superior ela está detonada. No meio nem tanto e no bacheiro até que ela não está mal. Então você precisa considerar isso. Como é que você faz isso, professor? Treinamento. Você vai pegar o cara aí no campo, você vai pegar a tabela, vai olhar, ó, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto. Você pode pegar essas folhas, levar para um scanner da vida, tá? Esse scanner mesmo, de mandar esses arquivos digitalizados aí, quem mexe com escritório de advocacia, tem muito desse negócio. Então aquele scannerzinho, para você escanear documento, você vai lá, pá, tal, você faz a medição de área foliar. Hoje, galerinha, tem app no smartphone que faz isso. Então, arruma um app da vida aí, ó, vai treinando, vai ajeitando aí para você deixar um cara bem informado para fazer isso. Só um ou dois. Como eu disse, não inventa e põe estagiário para fazer isso aqui não, porque vai dar problema. Ok? E no caso do pano de batida, que é aquele segundo nível de controle, que são 40 lagartas por pano, vamos entender sempre o seguinte, ó, professor, quem vai chegar primeiro? O número de lagartas maiores que 1,5 cm por pano ou desfolha? Olha para mim, ó. Desfolha. Por que desfolha, professor? Simples, tá? Você tem a desfolha primeiro, você tem outros insetos que causam essa desfolha, né? Nem só, são só o complexo de lagartas. Existem alguns besourinhos também que provocam uma desfolhazinha pequena, mas provoca. Então isso tudo se soma. Então geralmente atinge-se a desfolha primeiro e depois o número de lagartas por pano. Quanto ao pano de batida, quem for no Integra Agro lá, que é aquele nosso evento no início do semestre, deve se lembrar. Um pano de 1 metro de comprimento, você coloca ele dobrado no meio da cultura, né? Você vai pegar as duas laterais aí das plantas de soja que dão 2 metros lineares. Você vai lembrar daquele namorado que, ó, que você lembrou dele nessas lives sertanejas, tudinho. Você vai virar nessas plantas de soja assim, uma mão nelas para cair inseto vivo ou morto. No pano, tá? No caso de percevejo, tem um horário certinho para você fazer isso. No caso de lagarta, tanto faz como tanto fez, tá? Qualquer hora do dia que você chegar lá, é hora. Só lembre-se que nas horas mais quentes a bicha vai ficar espoleta, ligeira pra caramba, ok? Mas não tem limitações, não. Você conta o número de lagartas por pano e vai ser feliz. Como eu mencionei, lagarto da soja, 40 maior que 1,5 cm, 40 maior que 1,5 cm, desfolha 30 e 15. Geralmente quem chega primeiro? Desfolha, ok? E número de panos, professor, por hectare, 10. Por hectare não, perdão, por talhão, tá? Como soja trabalha com áreas muito extensas, a gente tende sempre a trabalhar com 100 hectares e 10 pontos nesse talhãozinho aí de 100 hectares, ok? Professor, número de inseticidas disponíveis para a lagarta da soja. Filhão, mais de 200. É muita coisa, entrei na Agrofit na semana passada ainda e já tinham 221 inseticidas registrados para a lagarta da soja. Professor, lagarta da soja era um problema seríssimo, ela sempre foi perigosa, mas no caso da falsa medideira era menos, porque assim que o Rio dos Pratos era só um brejinho ainda, há muito tempo atrás, a gente tinha uma doença, um fungo entomopatogênico chamado Enomuria Healey, e esse fungo, quando haviam condições adequadas aí, né, de temperatura alta, de alta umidade, esse fungo provocava um negócio chamado enzotia ou epizotia, ou seja, esse fungo infectava todas as lagartinhas que estavam ali presentes na planta. Consequentemente, conseguia-se aí um nível de controle bastante interessante, né? Não precisava se entrar com nenhum tipo de inseticida para a falsa medideira até meados ali dos anos 2000. Quando eu entrei na faculdade, para vocês terem ideia, e se alguém falar, né, tem uns anos aí, né, 2000... Quando eu entrei na faculdade nesse período, falsa medideira sequer era uma praga. Era só um insetinho ali, secundário. Não dava dor de cabeça para a cultura. Por quê? Nomuria Healey resolvia o nosso problema. Lembrando, Nomuria não é específica só de falsa medideira, que é a Chrysodexis que a gente vai falar daqui a pouco, não. Ela ataca tanto Chrysodexis quanto Anticárcia gematalis. Um
Outro organismo de controle biológico importantíssimo também para a cultura da soja é o baculovírus anticárcia, tá? O baculovírus ele tem umas características muito interessantes, que ele é um vírus da poliedrose nuclear. Professor, que trupeque é esse? É tipo um coronavírus para inseto, tá? Só que não causa gripe, não. Ele atua de forma diferente. O baculovírus ele infecta as lagartas, tá? É um vírus extremamente letal, causa uma infecção muito severa no inseto. As lagartas que ingerem esse vírus, especialmente as lagartas pequenas, menores que 1,5 cm, geralmente elas morrem aí em coisa de 1, 2 dias. Ela fica com a coloração esbranquiçada no primeiro momento, quando ela acaba de morrer, e depois ela fica parecendo um saquinho de geladinho com leite com Toddy, um troço marrom assim, bem liquefeito, tá? Existia um programa de controle biológico no Brasil, que foi esse sujeito aqui, eu vou até colocar a foto dele para prestar uma homenagem, o Dr. Flávio Moscardi, que ele bolou o seguinte, ó. Ele descobriu o baculovírus anticárcia, para anticárcia de natales apenas. Hoje tem baculovírus para tudo quanto é lagarta que vocês pensarem. Só entrar nesses sites dessas empresas que trabalham com controle biológico, Copert do Brasil, Biocontrole, Biocontrol, Bug, que vocês vão encontrar uma porrada de coisa, tá? O que ele descobriu? Ele descobriu que esse vírus, uma vez que você coletava ali no campo, porque tinha muito, nessa época, lá antes dos anos 2000, no Paraná, no Sul, a plantio de soja era uma coisa muito familiar, a agricultura familiar plantava soja, depois que foi ficando essa coisa mais elitizada, né, no agronegócio pelo menos. Elitizada que eu digo, áreas acima de 500 hectares, né. Então, quando a gente fala aí de controle de praga da soja, o Dr. Flávio Moscardi, que é esse sujeito aí da Embrapa Soja, já falecido, infelizmente, tive o prazer de conhecê-lo. O Dr. Flávio Moscardi bolou a seguinte estratégia, olha, se você utilizar 50 lagartas infectadas por hectare, ou seja, você foi lá e coletou 50 lagartinhas com esse aspecto esbranquiçado ou escuro, preferencialmente esbranquiçado, congelou a danada, bateu no liquidificador, jogou essa parada coada, é lógico, né? No tanque do pulverizador e pulverizou isso em 1 hectare, você vai matar os insetos, tudo que tiver lá. Só que tem algumas limitações. Não podia ser em lagartas maiores que 1,5 cm. Não podia ter lá 40 lagartas por pano, tá? E geralmente quanto menor a lagarta, maior a efetividade, tá, do baculovírus. Então isso aqui, ó, até meados dos anos 2000, era, segundo os números que eu me lembro aqui agora, o segundo maior programa de controle biológico no Brasil e um dos mais importantes do mundo. E olha que simplicidade que foi, né? Como eu disse, baculovírus anticárcia só mata anticárcia de natales, não mata crisodexis, mas tem outros baculovírus disponíveis no mercado hoje, tá? E já falamos das limitações também, tanto de lagarta por pano quanto de desfolha. Se der desfolha também, no nível de controle, não se deve fazer controle biológico, ok? Falamos de anticárcia, agora vamos focar em Crisodexis includens, tá? Primeira coisa que vale a pena salientar. Essa danadinha antigamente, ela não tinha o nome de Crisodexis includens. Eu não vou nem escrever aqui, que senão deixa eu só ver se o PowerPoint me dá essa opção aqui. Aguenta aí. Não dá não. Ela era chamada de, se alguém cometer bullying aí com a minha letra, vai ver, viu? Que é difícil escrever com o mouse aqui. Pseudo. Isso é um D, viu, gente? Eu não sei o que ficou assim, não. Não vai não. Plúzia. Eu sei que minha letra ficou horrorosa, mas dá um desconto. Pseudoplusia includens. O segundo nome era parecido. Eu gostava mais de Pseudoplusia, mas mudaram. Tá? Eu não vou entrar em embate com o taxonomista aqui. O fato é, mudou. Agora é Crisodexis. Só coloca a parte chata. Para recomendação de inseticidas, vocês vão achar muito isso aqui ainda. Pseudoplusia, pseudoplusia, pseudoplusia. Porque as empresas não atualizaram suas bulas. Deveriam. Né? Isso aí mudou em 2012 ou 13, se não me falha a memória. Características dessa danadinha, então. Tá, primeira coisa, essa sim é o típico menino com vó, criado com vó em apartamento, empinando pipa ali embaixo do ventilador, põe no 3, vó, vou dar linha ali agora, vou torar aquela teia de aranha ali. Ou seja, por que eu falo que ela é fresca pra caramba? Primeiro, ela não come talim, é igual aqueles meninos criados com vó que vai na casa dos outros e não come o talim da alface, né? Então ela não come o talim da folha ali, as nervuras ficam todas ali. Segundo o aspecto da frescura, o adulto precisa da quantidade de umidade absurda para viabilizar os ovos. Tanto é que, por esse motivo, falsa medideira tende a ser mais problema no final do ciclo do que no início. Tá?
E pensando em características gerais, são lagartas aí de mais ou menos 3 centímetros de comprimento, podendo chegar a 3,5. A fêmea coloca cerca de 600 ovos também, tá? De forma unitária, os ovos já são mais clarinhos, de cor leitosa. O ciclo de desenvolvimento também gira em torno aí de 30 dias, com a diferença que a fase de pupa aqui ela é um pouco menor, deve girar em torno de 7 dias, e a fase larval aumenta um pouquinho, vai para 15, 16, um pouquinho mais. Mas o resto do ciclo é muito parecido, algo em torno aí de 25 a 30 dias, dependendo da temperatura, nas nossas condições aqui em Goiás, tá? E ela, diferentemente da anticárcia, ela empupa na folha, ela dobra a folhazinha um pouquinho e faz a sua pupa ali no meio. Um outro detalhe que vale a pena salientar é que Chrysodexis includens não tem 5 pares de falsas pernas no abdômen. Professor, essa parte de anticárcia eu não falou, eu não falei mesmo não, deixa eu voltar lá. Cadê a foto da danada, gente? Não tem? Gente, que pecado. Agora eu mostro os 5 pares de pernas, tá? Achei! Olha aqui. 1, não vai vir, vai morto mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, anticárcia gematalis, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pares de falsas pernas. No caso da Chrysodexis includens, ela só tem 3 pares de falsas pernas. Empupa na folha. Professor, onde estão as falsas pernas? Aqui, ó. 1, 2, 3, tá? E ele tem mania de ficar medindo palma. Essa característica de ficar fazendo assim, pessoal, a anticárcia também tem nas fases de até terceiro instar larval próximo do 4. Então não é um parâmetro muito bom, não. O adulto, ele tem 2 características que eu acho muito interessantes, além da coloração cinza meio metálico. Ele tem essas 2 manchinhas metálicas no primeiro par de asas. E geralmente o adulto, quando está meio novo, ele nutre esse topete, olha lá, Elvis não morreu, né? No pronoto dele, que é o primeiro segmento das costas, ele tem esse topetinho. E não me pergunte qual é a função disso, que até hoje, mesmo tendo trabalhado com esse bicho aí anos em laboratório, eu não sei te falar. Ok? Aqui é o detalhe das teiazinhas que ela faz na fase de pré-pupa, antes de empupar, tá? E pasme, é interessante isso aqui, ó, porque o bicho às vezes ele faz uma teia tão robusta que o adulto não consegue sair, é bizarro isso, né? Então, geralmente, adulto defeituoso não consegue romper isso aí de jeito nenhum. E o detalhe das nervuras que o bicho não come. Então, pessoal, essa é a parte 2. Vamos para a parte 3 da nossa aula de hoje.